Bom dia a todos, né? Nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre taxa efetiva e taxa nominal, tá? O nome é diferente, mas a gente já viu falar sobre isso. Na verdade é juros simples, taxa de juros simples e taxa de juro composto, né? Na verdade é o contrário, né? Taxa efetiva é taxa de juro composto e taxa nominal é taxa de juros simples, tá? Qual que é a diferença? Quando a gente faz os cálculos de juros simples e juros compostos, por exemplo, vocês têm que fazer aquela equivalência, né? Quando nós temos uma taxa que é ao mês, mas o cálculo está pedindo ao ano. Então, vocês têm que transformar aquela taxa de taxa ao mês para taxa ao ano, certo? Tanto no juro Certo. simples como no juro composto. Qual que é o detalhe? Quando você faz essa equivalência, ela continua sendo juro simples ou continua sendo juro composto, né? Então você tem lá uma taxa de 10% ao ano, por exemplo, 12% ao ano em juros simples. Se você quer saber ao mês, você divide por 12, você vai ter 1% ao mês. Mas ela continua sendo juros simples. Aqui hoje nós vamos aprender a fazer o quê? Nós vamos transformar a taxa de juros simples em taxa de juros compostos e vice-versa, tá? E de acordo com o período que a gente quer também, tá? Transformar ela, por exemplo, de 10% ao ano em juros simples para 1% ao mês em juros compostos, tá? Então a gente vai, além de mexer com o tempo, né? Vai mexer com a forma também da taxa, tá? Mas é bem simples, bem legal de fazer, tá? Vocês não assustam com a fórmula, tá? Porque ela é muito simples, apesar de ser feia, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente rever aqui, né, que a gente tem lá as taxas equivalentes, né, de juros simples, né? Eu tenho o cálculozinho do montante aqui de juros simples, né? M, que é igual a seu capital, né, que é 1 mais I vezes N dentro do parênteses, né? Enquanto a gente vai para o juro composto, a gente tira o n do parênteses e põe ele exponencial, tá? Então, aqui na taxa equivalente de juros simples, eu tenho lá a taxa ao mês, que eu vou transformar, que ela é igual a uma taxa ao ano dividida por 12, né? Se eu pegar a taxa ao ano e dividir por 12, eu vou ter a taxa ao mês. Se eu tenho que era uma taxa ao ano, é o mesmo que eu ter uma taxa ao mês e multiplicar ela por 12. E assim sucessivamente, né? Então você tem, por exemplo, taxa ao dia para passar ela equivale ao quê? A uma taxa ao mês dividido por 30 e uma taxa ao mês é a mesma coisa que uma taxa ao dia vezes 30. Por quê? Se eu tenho 30 dias no mês e eu tenho a taxa de um dia, eu simplesmente multiplicar por 30 acho a de mês, né? E aí, quando a gente tem a mesma situação, de ao dia para o ano, ao trimestre para o mês, né? Tá? Agora, quando a gente vai para a taxa equivalente em juros compostos, né? Aí a coisa já muda de figura. Por quê? O meu I equivalente, né? Aquela formulazinha 1 mais I, né? Elevado ao que eu quero, dividido pelo que eu tenho, né? Menos 1, certo? Mas aqui, em cada uma dessas situações aqui, quando eu transformo uma taxa aqui, ela sai de ao dia para o ano, de ao dia para o mês, de ao ano para ao mês, mas ela continua ainda na mesma forma, ou seja, ela continua sendo, por exemplo, juros simples. E aqui, quando eu faço a taxa equivalente de juros compostos, eu mudo o período de cálculo dessa taxa, mas ela continua sendo juros compostos. Agora vamos ver o contrário, uma coisa diferente. Eu vou transformar uma taxa de juros simples em juros compostos e transformar de juros compostos em juros simples, tá? Vamos lá. Taxa efetiva é taxa de juros compostos. Então a gente vai trabalhar com IEF, né? A I efetiva. E a Dzinha aqui, ó, é a taxa nominal, taxa nominal que é juros simples, tá? Então, vamos lá. A taxa equivalente, quando a gente fala lá atrás, ela só altera a relação temporal, não altera o regime, tá? Se é de regime simples para regime composto ou vice-versa. Ela não mexe no regime. Mas na taxa efetiva e nominal, sim. A gente vai mudar o regime de composto para simples ou de simples para composto, né? E pode haver alteração do tempo. Eu posso ter uma taxa que é de ao mês e passar ao ano, ou de ao trimestre passar ao dia, ou eu posso não ter essa mudança também.
eu posso ter uma taxa, quanto que é 10% ao mês em juro composto, eu quero saber quanto que é essa taxa também ao mês em juros simples, tá? Então, não tem a necessidade de eu mudar o tempo, tá? Eu posso mudar somente o regime. Mas o que mais importa nesse momento é a gente fazer essa mudança de regime, tá? A taxazinha, bem simples, a formulazinha é essa daqui, tá? Eu vou ter aqui uma taxa nominal, a primeira, né? Que eu vou transformar em taxa efetiva. Então, o que está me pedindo aqui, ó? Está me pedindo a taxa efetiva, tá? O que que é essa taxa efetiva? Como que ela é, né? Ó, a formulazinha dela é a taxa nominal, que é o D aqui, certo? Dividido pelo quê? Pelo período que é a taxa nominal. Vamos pensar, eu tenho uma taxa nominal de 10% ao mês, tá? E eu quero transformar essa taxa em 10% ao mês, mais em juros compostos, certo? Que é efetiva. Qual que é a minha taxa aqui? 10%, né? 0,10, certo? Sempre isso, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente já fazer um exemplozinho dentro dessa coisa aqui, que eu acho que fica mais legal. Espera aí. Só para vocês acompanharem aqui. Vamos lá. Se eu tenho uma taxa de 10% ao mês, tá? De juros simples, eu vou passar ela, né? Para 10%, para não sei quantos por cento, né? Que na verdade não vai, pode não ser 10, né? Vamos colocar aqui ela para juros compostos. Também ao mês, tá? Utilizando a nossa formulazinha aí, tá? Nós vamos ter o quê? Deixa eu tentar achar meu mouse aqui que desapareceu. Ó, nós temos o IEF, né? Que ela é igual ao quê? Qual que é a nossa taxa de juros simples que nós temos aqui? Ah, gente, vamos participar aí. 0,10, né? Que é 10%. Então, 0,10. Isso aqui vai dividir quanto? Ela está ao mês são, ó, taxa nominal em dias. São quantos dias? 30. 30, né? Certo? Mais um, né? Isso, Da isso. formulazinha, ó. Então, mais um, certo? Tá. Sim. Isso aqui agora vai ser elevado. Eu vou botar o sinalzinho aqui de elevado, tá? Pra vocês. Eu quero essa taxa em juros compostos e em juros compostos também ao mês, não é? Certo? Certo. Então vai ser elevado a 30 também, certo? Porque, ó, aqui a gente vai trabalhar sempre em dias, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não é um mês, é sempre em dias, Todas as tá? duas, né? Oi? Todos os dois cálculos. Tudo a gente pode ver, ó. A fórmula está nos mostrando ali, ó. O N, na primeira forma, ele é em dias e o F também em dias. O N é o período, né, a quantidade de dias da taxa nominal e o F é a quantidade de dias da taxa efetiva, tá? Então a gente vai sempre usar em dias, tá? Menos um, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, nosso IF, né? Ele é igual a quanto? Quanto que dá 0,10 dividido por 30? Façam aí para nós.
0,0033 se um é dízimo. Então tá. Mais um. 1,0033 e o restante da dízima. 2 zeros, né? 0, Isso. 0, 33. Aqui. Isso, e a dízima. Esse valor, vocês vão ter que usar o celular. E agora para fazer elevado a 30. Bem. Vamos lá. Enche de 0 aí, de 3, né? Vai dar 1,104. Menos 1, né? Então, nós vamos ter aí IEF, que é igual a 1 ponto... Acho que é 10, 4, 9... Elevado a 30 menos 4? Menos 1? Não. Menos 1 ele fica 0,10. É porque ele fez o cálculo só elevado a 30, ele não acrescentou menos 1. Não, o menos 1 é para depois, agora. Vou fazer agora. Pois entendeu? pois é. E ó, vai nos dar uma taxa, um IEF, que é igual a 1.10498, vai dar 0,10498, certo? Isso. É o equivalente a 10, praticamente 0,5% ao mês. Certo? Entendi. Certo. Entenderam? A fórmula parece ser uma coisa complicadinha, mas na verdade ela é bem simples, tá? A gente só vai trabalhar aí, ó, com a taxa que você já tem, né? Seja ela nominal ou seja ela efetiva, ou seja ela de juros simples ou juros compostos, tá? E o período que eu tenho, quantos dias que eu tenho essa taxa e para quantos dias eu vou transformar essa taxa. Só isso, mais nada. Vamos fazer a mesma continha aqui do lado aqui, ó. Só que agora nós vamos transformar essa taxa que nós achamos aí, né? Vamos lá, vamos pegar uma taxa de 10,5% ao mês, né? Em juros compostos. Passar ela juros simples ao mês também. A gente fazer a conta inversa. Vamos ver se a gente chega no mesmo valor, né? Então, eu quero o D. O D é a minha taxa de juros simples, né? Que é nominal. Aí nós temos o quê? Abre um colchete aqui, né? Sim. Tenho a minha taxa efetiva. Minha taxa efetiva em juros nominal, né? 0,105, né? É o 498 ali. Eu vou fazer ela mais 1, certo? Isso aqui vai ser levado ao quê? A 1 que divide, né? O período dessa taxa nossa. Qual que é o nosso período? É 30, não é? 30 dias. Dividido por 30. Os 1 depois. E no final, ela vai multiplicar por quanto? Pelo período da taxa nominal que eu quero. Qual o período que eu quero? É em mês. Se é em mês, vezes 30. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim, senhor. Bora lá então. Então quer dizer que se ela for bimestral vai ser 60 dias. Exato. Trimestral, 90 dias. Anual, 360 dias. Na verdade, ó, é bem simples. O que vocês vão fazer? Vocês precisam colocar na fórmula. A taxa efetiva, a taxa que eu tenho, todo mundo sabe, né? Seja ela nominal ou efetiva. O período dela e o período da taxa que eu quero. Né? Só isso.
São 3 incógnitas que vocês já têm todas. Então, vocês não têm uma incógnita para saber ali, entendeu? Você já tem o valor, tá? Aí a gente vai dividir isso aqui, né? Vamos lá. O D, né? Vai ser igual. Abre o colchete. E 0,105 mais 1. Isso aqui vai ser 1,105, certo? E vai elevar a 1 dividido por 30, né? 1 dividido por 30 dá quanto? Dá 0,03333. Certo? Então, ó, 1,105. Façam aí. Enche de 3 aí, que é uma dízima periódica, né? Certo? O que vocês vão achar aí? Esse resultado que eu achar aqui, menos 1, né? Depois vai multiplicar por 30. Vocês fizeram aí? Quanto que dá isso aqui? Esse 1,105. Peraí, professor. Dá 0. Você já fez subtraindo 1 já. Sim. Dá 83. Vai dar, ó, esse resultado aqui, ó, 1,105 elevado a 0,03333 entre 3 aí. Menos 1 vai dar, as minhas contas aqui, deu 0,00 entre 3, né? 333, aí 68897. É isso, lá no final dá uma coisinha aqui. Isso. Vezes 30. Vezes 30 dá 0,100010,669. Ai, ai. São muitos 0, números. vamos colocar 0,1, certo? Ou 0,10. 0,10. Multiplicar por 100, isso aqui vai ser o quê? 10%. Não é o que nós fizemos? Nós não pegamos uma taxa de juros simples e passamos ela para juro composto. Sim, senhor. E agora nós trouxemos ela de volta, então o resultado tem que ser o mesmo, né? Que estava antes, certo? Professor, de onde que apareceu esse 0,00333? Ali, ó, dividido por 30. Entendi. Primeiro esse aqui, ó. É esse Não, aqui, esse eu entendi. É dividido por 30. E agora esse outro de baixo. Não, então. Esse aqui, ó. Isso daqui. Você fez isso aqui? Aham. Essa. Aqui não tá aparecendo para vocês marcar. Deixa eu pintar aqui, para ficar mais fácil. Espera aí. Ó. Você fez esse vermelhinho primeiro? Sim. Tá? Isso aqui vai dar 1,00333, você entendeu? Ah. A hora que você faz, subtrai o 1, né? Aí fica só o 0,00333 aqui. Ah, é para primeiro subtrair para depois. Porque eles fizeram na expoente nesse 1,5. Oi? Não, primeiro você aqui, ó. Esse daqui é exponencial, né? Aqui é elevado, na verdade. Aí ele não é a elevação desse 1,105, não.
o resultado disso aí? É assim, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Isso daqui vai ficar 1,00 menos 1, certo? Aí aqui tem um colchete, né? Vezes 30. Tá? Na verdade, tem um colchete, cara. Bora continuar isso. Certo? Primeiro é esse aqui, ó. Entendeu? É que os meninos já tinham feito ela direto, né? Já fizeram isso aqui. No que eles acharam esse resultado, eles já tiraram 1, você entendeu? Então já veio direto aqui para esse 0,00333 aqui, tá? Que é essa criatura aqui, ó. A diferença é que eles fizeram direto. Não entendendo ainda não. Eu já buguei. Vamos lá. Por quê? Não, deixa eu lhe perguntar. Ó, esse 1,105 é vezes esse 0,0333. Não, Não. é elevado. É isso É mesmo. Elevado. Ó, esse sinalzinho aqui, ó, esse chapéuzinho aqui, é elevado. Coloca na calculadora, Gervásio. Eu tô com ela aberta aqui, não tô conseguindo também, não. Ó, vamos fazer aqui, ó. Bugou minha mente. Vamos lá. Vamos tirar aqui, Ah, certo? Nós temos aqui o D, certo? uhum. Tá? Nossa, meu destino aqui empacada. Aí, nós vamos fazer essa... Ó, quando eu somo aqui, tá? Eu tenho o 0,105 mais 1 dá 1,105, certo? Esse, Tá cortando, tem hora que eu escuto, tem hora que não. o 1 dividido por 30 dá 0,03333, não é? Isso, menos 1. Daí eu entendi. Daí pra frente que eu não Então entendi tá, nada. vamos lá. Então a gente tem isso aqui, ó. Vou tentar botar umas corzinhas diferentes aqui pra gente ver o que cada um viu, né? Esse daqui vai virar esse, né? Aham. Certo? Esse daqui vira esse, certo? Uhum. E aqui fora continua do mesmo jeito, né? Por enquanto, Isso. certo? Não mudou nada. Então tá aqui, ó. A gente fez essa transformação, certo? Aí depois, nós vamos ter o que aqui? O D. Agora nós vamos fazer isso daqui, ó. Essa parte do 1,105, né? Elevado Aham. é expoente a 0,0333, né? Isso aqui vai dar Aham. quanto? Tá? Isso aqui dá isso. Você entendeu? Aí eu tenho a continuação, né? O menos 1, certo? São 4, 3, né? Ah, aqui, na verdade, é um monte de 3. Você pode encher de Não 3. dá, não. É porque eu multiplico e não dá isso aí. Eu multiplico e dá 0,03682. Não, é elevado, né? Não é multiplicado. Ah, é porque é vezes ele várias vezes. Não, na verdade, não é nem vezes ele várias vezes, porque é quebrado, né? É menos de 1, você entendeu? Aí eu vou botar naquela outra calculadora. Você tem que virar o celular aí e fazer essa conta pelo celular, entendeu? Naquela funçãozinha de elevado lá. Ah, então é por isso que o meu não tá dando certo. Não é vezes, é elevado. É como se fosse elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, só que aqui elevado ao número quebrado, 0,0333. Entendi. Entendeu? Aí esse número, né, menos 1 vai ficar, eu tiro 1 daqui, né, vai ficar o 0,33. Certo? Uhum. Aí, se eu pego ele e vou multiplicar agora por 30, né? Aí eu tenho o resultado. Então, a taxa saiu de 10% ao mês de juros simples, foi para 10,5% ao mês de juros compostos.
e depois ela voltou de 10,5 para 10. Não poderia ser diferente, né? Agora entendi. Entendeu? Entendi. O que eu não tava entendendo era essa daí, essa parte da coisa. Tava fazendo, era muito complicado, eu estava dando errado. Então, ó, fazendo ela de juros simples para composto, né? A gente vai ter lá, ó, a taxa, né? No final, 10,5%. E trazendo de volta, logicamente, tem o mesmo né? Que estava antes. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Vou tirar a dúvida agora, vai. Pronto. Faça essa aí. Eu tenho uma taxa nominal, né? E eu quero transformar ela em efetiva. Agora vocês vão fazer duas situações, ó. Eu tenho ela nominal ao ano. Qual que é a nossa taxa? 32%, né? Ao ano. Eu quero transformar essa taxa em 32, em percentual, né? A efetiva, que é juros compostos. Duas situações. Transformar em ao ano e ao mês. Ok? Usem a fórmulazinha, ó. A fórmula já está lá em cima. Professor, o que significa esse valor de F aí? O F lá em cima, elevado a F. Desculpa, não entendi. Esse parênteses elevado a F. Isso. Que valor é esse? Não, aqui você vai usar dois valores. No primeiro é que vocês vão transformar em ao ano, certo? Uhum. Então eu vou ter uma taxa efetiva, o IEF, elevada a quanto? Qual que é o meu período? Quantos dias tem o nosso ano? 360. 360. Então esse F, ele é o tempo da taxa efetiva. Na primeira opção vai ser 360. Na segunda vai ser quanto? 30. 30, tá? Só muda isso aqui, tá? De uma Mas forma aí, para outra. rapaz. Tá. O valor de N também é? Não, o N aqui, ó, é a taxa nominal que você tem. Você tem uma taxa nominal em quantos dias? Ó, 360. É o ano 360. exato, ela é 32% ao ano, então ela é 32 dividido por 360. A diferença entre uma e outra, para vocês resolver, só vai mudar o F, porque eu quero uma Tá. taxa primeiro em ano e depois em mês. Então só vai mudar aqui, ou é 360 ou é 30, tá? Tá. Então, no caso, vai fazer os dois cálculos lá, professor? Você vai fazer um e depois fazer o outro, tá?
Professor, pode arredondar? Arredondar quanto, Antônio? Depende. Pode, assim, se for algumas casas depois da vírgula, né? Não pode ser no comecinho, né? Pronto aí, gente? Vamos ver se vocês começaram a fazer a montagem dela. Espera aí. Deixa eu corrigir isso aqui para não aparecer assim de uma vez. Professor, Oi. no segundo cálculo vai ser 30 dias, isso? Isso. Ao invés de 360 lá, elevado, vai ser só 30. Deixa eu ver aqui o questionário. Ao ano. Presente taxa de estado financeiro do ano. Ao ano e ao mês. Tá, entendi. Tá, a minha no ano lá deu 37,70%. Isso. Ia dar 37,69 e algumas numeração. É. Agora já no segundo deu, lá no finalzinho, depois de todo o cálculo, deu 3,375. Opa, tem alguma coisa erradinha aí. Sim, Pela minha conta tá diferente. O meu deu 2,7. Exato. A minha também. peraí. Deixa eu apagar e fazer de novo. Charlane, Rafaela, estão entendendo? Sim. Aí tu deixa. Ó, vamos ver como é que ficou a primeira aqui. Tá? Taxa nominal ao ano para taxa efetiva ao ano. Tá? Então, o nosso tempo em dias vai ser 360 nas duas, né? Substituindo na fórmula, né? Nós temos uma fórmula aqui, bonitinha, linda, maravilhosa.
Substituindo vai ter o quê? Isso aqui, né? Montando, certo? Que é 0,32, que é 32%, né? De taxa nominal, dividido por 360, porque ela é o ano, certo? Mais 1. Como eu quero a efetiva também o ano, então vou elevar a 360, né? Aí, fazendo essa divisão aqui interna, né? Nós vamos ter 0,000889 mais 1, tá? Que isso aqui vai ser elevado a 360 e menos 1 depois. Todo mundo fez assim, dessa forma? Sim, senhor. Aí nós temos 1,000889 elevado a 360, que isso vai dar 1,3769. Quando eu substituo por 1, vai ficar só 0,3769, ou 37,69%, porque aí, no caso, eu multiplico só para ter a taxa, né? Então, a taxa nominal de 32% ao ano é o mesmo que uma taxa efetiva de 37,69% ao ano. Ok? Ok. Eu só não entendi eu só não consegui fazer essa segundo cálculo. A diferença, você vai substituir esse 360 tá por fora aqui, ó, por 30. Só isso. Eu fiz. Só o 360 por fora. O de dentro, ele continua, porque a taxa que você tem, ela continua sendo uma taxa ao ano. Mas agora, ao invés de eu transformar ela em taxa ao ano também composto, vou transformar ela em taxa composta, mas de 30 dias só um mês. A montagem vai ser a mesma coisa no comecinho ali, ó, né? A única diferença vai ser aqui, ó. Ao invés de eu ter 360, eu vou ter o 30 aqui por fora aqui. Só isso. É o mesmo cálculo? É igualzinho, é a mesma conta que eu estou fazendo, só que ao invés de eu querer comparar ela para saber o ano, eu quero saber o mês. Então eu só mudo esse número aí que me diz quantos dias o mês tem. É porque eu estava usando, por isso, eu estava usando outro cálculo, a outra. Não, aqui ó, as duas situações. Eu quero ele, né, essa taxa que eu estou em nominal para efetiva. A fórmula é a mesma, que eu vou usar as duas vezes. Pois é, eu estava usando a outra. Droga. Eita. Marco Antônio, seja bem-vindo, Marco Antônio. Bem-vindo. Bem-vindo.
Muito obrigado. Tem que se adaptar à tecnologia, meu amigo, senão tá enrolado, hein? Eu sei, é porque. É, Não, mas a gente inova, tá? Isso verdade. é uma situação aí passageira. Mas é bom que a gente aprende É, habilidades novas, né? é verdade. Professor, as aulas presenciais provavelmente vão voltar no final do mês, é? Não sei te responder, não. Nós não temos posicionamento nenhum, você entendeu? Que o Tipo, governo nem previsão, né? não tem previsão. Não. O governo está querendo aí, de repente, flexibilizar, né, esse confinamento, vamos dizer assim, né, de acordo com a quantidade de casos que tem em cada cidade, né? Então, de repente, onde tem pouco caso, ele pode, de repente, flexibilizar mais. Onde tem mais caso, a coisa fica mais arrochada, você entendeu? Mas Uhum. vamos ver o que eles vão tomar a decisão disso aí. Não tem nada definido ainda, não. Por Mas enquanto. provavelmente esse mês aí, então, não vai ter aula, né? Ó, Presencial. esse mês de abril eu acho difícil, tá? Não é impossível, mas eu acho difícil de mudar essa situação nesse É. momento, né? Uhum, entendo. Vamos ver o que eles pensam aí, o que eles decidem, na verdade, né? Pensando eles estão, né? É. Dá 2,7, é isso, professor? Exatamente. Todo mundo chegou nesse resultado? É porque eu tava fazendo outro cálculo, eu tava usando a outra fórmula. Eu tava usando as duas fórmulas. Não a mesma. Pode Duas ver que vezes. nessa daqui, a parte de dentro, a gente não muda, tá vendo? Até chegar aqui, ó, 1,000889, continua o mesmo, Sim, porque só vai ter interferência agora, né? Que eu vou elevar, né? A que eu elevo, eu vou sim. ter esse valor, né? Aí menos 1, 2,7, 0,027, né? Ou 2,70% ao mês. Todo mundo entendeu aí, gente? Alguma dúvida? Só todas. Entendemos, Para professor. todas. Então vamos fazer Só o contrário todas. agora. Vamos transformar de efetiva em nominal, tá? Agora vocês têm uma taxa efetiva, que é a taxa de juros compostos, né? E vocês vão transformar ela em taxa de juros simples, tá? E a mesma coisa, vocês têm aí 27% ao ano e vai transformar ela em efetiva ao ano, ó, perdão, em nominal ao ano e em nominal ao mês. Ai, esses cálculos dá tudo numa folha, Ave Maria.
Professor, isso aqui vai ser do ano ao ano, aí vai ser o expoente 1 dividido por 360, é? Isso. Não, que Esse eu aqui, quero o ano, né? Eu quero o ano, ela vai ser dividida por 360, tá. tá? Professor, o Não, valor de N vai ser vamos lá. Esse F é o tempo da taxa que eu tenho, né? Que é efetiva. Então, vai ser sempre 360, tanto na primeira situação como na segunda, certo? Agora, eu quero em quê? O Nzinho aí no final, tá vendo? A primeira eu quero o ano. Então, aqui eu vou botar 360 no N. Na Aí, então, segunda, só o mês é 30. aí é 30 aqui no final. Então, tá? Vai ser lá no F e no N, vai ser 30, isso? Todos dois? Não. O F é o tempo da taxa efetiva. Qual que é o tempo da taxa efetiva? Ao ano. Ao ano. 360. Então, o F vai ser 360. Então, no caso, quando for ao mês, vai mudar os dois. Vai ser para 30. Isso? Ou vai ser 360 e lá no N vai ser 30. Exato. Só vai mudar o que eu quero. O que eu tenho não muda, né? Entendeu? Fizeram a primeira aí? Não. Ver como é que fica só a montagem primeira. De taxa efetiva para taxa ao ano, né? Para taxa, perdão, nominal. A formulazinha. A taxa que eu tenho é 27%, né? O IEF é quanto? 0,27, certo? Certo. O Isso. tempo do F da taxa efetiva é 360 e o tempo que eu quero também é 360, porque a primeira opção é ao ano, certo? E, professor, vai que deu 0,23904. Tá certo? Guarda diferente. O meu deu 0,252. Aí em porcentagem fica 25,2. O meu? Cuidado com o arredondamento aí, tá? O meu, se botar Vocês estão... vezes 100, fica 23, é porque nesse 1 dividido para 360, eu botei só, deixa eu ver, depois da vírgula 002, aí 7777. Botei só. Excelente. Então, chegou bem perto do resultado que eu tive aqui também, entendeu? Que é quantidade de casas, gente, porque assim, ó, então, cuidado, a gente vai multiplicar aqui por 360, né? Então, multiplicando 360, ó, eu usei aqui esse tanto de casa depois da vírgula, tá vendo? Aham. Porque quanto mais usar, mais perto chega. Então, se eu parar aqui 0,0027 só, vai dar uma diferença, viu? E considerável. Tá? Deu 23,9%. Perfeito. Tá, então tá igual o meu mesmo. Uhum.
Aí vai dar 23,90, 91, 92, isso aí não tem problema não, entendeu? Aí agora faz. Esse segundo deu 1,99. Obrigado. Perfeito. Minha segunda deu 19,92. Engoliu algum zero aí, hein? Cuidado. Algum lugar você usou um zero a menos. Provavelmente na hora de multiplicar aí por 30. Todo mundo fez a primeira? Vamos botar a resposta da primeira aqui. Sim. O meu deu igual ao da Rafaela também. 1,9. A Ó, a segunda. primeira, 23,91, né? Aí a montagem da segunda, a única coisa que vai mudar, né, é que lá fora, ao invés de multiplicar por 360, vamos multiplicar por 30, certo? Só isso. Ó, o resultado aqui dentro vai ser tudo igualzinho até eu multiplicar por 30. Tá? Tá vendo? A parte interna, ó, ela não muda. A gente pode fazer essa conta por mês, por bimestre, por dia, você entendeu? Por trimestre, por semestre, por trimestre, do jeito que quiser. Aí eu só preciso mudar aqui, ó, só o final. Então, por exemplo, se a gente for querer saber essa conta, essa taxa, né, por dia, eu vou multiplicar por quanto aqui fora? Por 30. Né? Vamos lá, se eu quiser saber a taxa por dia, eu multiplico aqui fora por quanto no lugar desse 30?
quantidade de dias que for estiver pedindo. Não foi? Ué, se eu quero por dia, eu vou multiplicar por 1, né? Certo? Aí por mês, são 30 dias, eu multiplico por 30. Por bimestre, são 2 meses, multiplico por 60. Por trimestre, são 3 meses, multiplico por 90. Por semestre, multiplico por 6, né? Vai dar 180. E assim vai. Ah, não, eu quero saber uma taxa bianual, ou seja, para 2 anos. Eu multiplico aqui por quanto? Por 720, que são 2 anos. Tá? Então a resposta é básica, sempre vai mudar só o finalzinho. Às vezes, não sei quem foi o Lucas aí, quem é que teve um valor diferente aí, ó, pode ser um zero a menos aqui, viu? Na hora de colocar na calculadora, né? Ou um zero a mais, né? Ele vai te dar um zero a menos, ele te joga aqui, ó, para 0,199, né? Então daria 19,9%, tá? Dúvidas aí, gente? Todas.